Entramos então agora no episódio 4 da nossa série Distorções Cognitivas. No episódio passado, episódio 3, eu falei sobre o pensamento tudo ou nada. Hoje eu vou trazer mais uma distorção e na próxima semana também trarei a última distorção que eu vou trabalhar com vocês nesta série de episódios. Eu lembro que eu comentei que eu tenho um material com cerca de 40 dessas distorções, mas eu escolhi 3 para trazer aqui. Realmente são muitas. Foi muito desafiador para mim estar aqui, gravar, dedicar tempo, estruturar o conteúdo, separar conceitos, exemplos para trazer aqui para vocês. Agradeço muito a você que está me acompanhando até agora. E vamos então para a segunda distorção cognitiva, que será leitura mental. O que seria então a leitura mental? Você já se pegou mandando uma mensagem para o seu parceiro e ele demorou para responder e você falou, lá, ele não se importa comigo. Lá, ele tá chateado por tal coisa que eu falei. Mas eu sei que ele tá me ignorando de propósito por causa de tal situação. Ou então você mandou um e-mail para o seu chefe, para o seu supervisor, e ele também demorou a te retornar. E aí você fala, nossa, ele deve ter visto e achou que ficou horrível o meu projeto. Nossa, ele deve estar pensando isso e isso de mim. Nossa, mas o que eu falei para ele na semana passada, ele não quer mais falar comigo, tá emburrado comigo, aconteceu alguma coisa porque eu sei isso, isso e isso. Ou então, por exemplo, você está apresentando um trabalho na faculdade, ou está dando uma palestra em algum lugar e de repente o seu olhar cruza com o olhar de alguém. E você automaticamente pensa, essa pessoa está odiando da minha palestra. Não, essa pessoa está me julgando aqui, minha roupa está horrível, tenho certeza que ela não gostou. Nossa, essa pessoa está muito brava comigo por alguma coisa que eu falei, incomodou muito ela. E quando você faz um post no Instagram, e aí ninguém comenta, ninguém curte, ninguém fala nada no seu post. E aí você pensa, as pessoas acharam ridículo. Eu fiz papel de palhaço, elas estão me achando ridícula, hilária, meu conteúdo não tem valor para elas, elas estão me julgando mal, estão falando mal do que eu postei, eu não devia ter postado. Quando nós não temos informação suficiente sobre algo, o nosso cérebro normalmente cria informações para preencher espaços em branco. Então ele vai trazer a criação de explicações, teorias e pressupostos. Só que a questão é, nem sempre elas são verdadeiras. E a leitura mental vai se relacionar com a história da pessoa. Nem sempre vai ser negativo. Mas lembra lá no episódio 1, quando eu comecei a falar um pouco sobre o intuito dessa série, nós fomos para o episódio 2, e eu falei um pouquinho nesses primeiros episódios como que se formam as crenças, como que a gente vai formando a nossa visão de ver a nós mesmos, os outros, o mundo e o futuro. Então, por exemplo, quando a gente fala da leitura mental como uma distorção cognitiva, a gente pode estar falando de uma pessoa que cresceu em um ambiente muito rígido, muito imprevisível, onde ela se sentia muito insegura ou sempre avaliada e estava sempre tentando prever comportamentos, situações e resultados para tentar garantir segurança. Previsibilidade é uma forma de segurança para todo o nosso sistema. E começar a criar essas hipóteses sobre o que os outros estão pensando e achando, o que tal situação que eu fiz significa sobre algo que aquela pessoa vai pensar sobre mim. Ficar sempre nesse modo cria um padrão. E você começa a fazer isso constantemente e deixa de realmente avaliar de uma forma mais racional e até buscando a informação com a própria pessoa que você se relaciona e acaba acreditando mais na leitura mental que foi feita diante daquilo. E é aí que mora a grande questão. Quando a leitura mental começa a virar uma verdade absoluta. E aquilo começa a trazer prejuízos para suas relações, para o seu estado emocional, para o seu desempenho em diversas áreas da sua vida, no seu dia a dia. E eu trouxe aqui alguns exercícios para você tentar identificar algumas leituras mentais que você possa ter feito e te trazer a seguinte informação. A grande questão é quando a leitura mental se tornar um padrão
e levar a disfunções na sua vida. Então, pega um papel e caneta e anota aí, para você responder para você depois. Pergunta número 1. Eu tenho evidências disso ou estou supondo? Para você refletir. Eu também separei algumas outras perguntas que eu acredito que são muito válidas. Pergunta 2. Essa pessoa realmente disse isso? Então, quando a gente está pensando em leitura mental, o outro achou alguma coisa sobre mim. Por exemplo, meu chefe não respondeu o meu e-mail em relação a algo que eu tinha que fazer. Nossa, eu sou horrível, ele vai me demitir, ele tá bravo comigo por tal situação. Essa pessoa me disse isso? Existe outra explicação possível? E uma das perguntas que eu considero uma das mais importantes e mais legais. Estou descrevendo fatos ou interpretações? E olha um exemplo muito legal que você pode aplicar no seu dia a dia. Vamos supor que a gente tem o seguinte fato. Meu colega não me respondeu. E aí a interpretação, a leitura mental que eu faço é: ele me odeia. É bem extremo nesse caso, né? E aí você pode fazer o seguinte exercício. O exercício do detetive de evidências. Então você vai pegar um papel e vai escrever situação, o que imaginei que a pessoa pensava e evidências reais disso. Então, se o meu colega não me respondeu, é a situação. O que imaginei que a pessoa pensava? Ele me odeia. Quais as evidências reais disso? E você vai ver que você vai travar. Você vai falar assim: não, mas que evidência que eu tenho que ele me odeia? Você vai ter dificuldade de encontrar sentido. E aí você vai travar. Esse pode ser um grande sinal de uma leitura emocional disfuncional. E calma que eu vou explicar a questão disfuncional. Para esse exemplo que eu trouxe em relação à leitura mental, nós temos perguntas possíveis. Existem outras explicações? Então, por exemplo, ele pode estar trabalhando, ele pode estar dirigindo, ele pode ter esquecido de responder, ele pode estar cansado. Então, existem muitas outras possibilidades para além do ele me odeia. Entende? Eu quis dar um exemplo bem nítido, bem grosseiro, bem extremo, para que você entenda realmente a questão da leitura mental e eu ter a consciência de conseguir olhar para as evidências, para a realidade e para a minha própria comunicação com a pessoa, quando isso tem a ver diretamente com o indivíduo. Por exemplo, agora, quando a gente fala do post do Instagram, eu não vou sair mandando mensagem para todo mundo do meu Instagram para perguntar ou para confirmar, mas eu posso sim fazer esses exercícios reflexivos. A leitura mental pode levar ao sofrimento por causa das histórias que nós vamos criando na nossa cabeça. Primeiro começa com o pensamento, aquilo vai virando uma história, e quando a gente leva isso para um lado mais negativo, mais extremista, isso pode acabar nos destruindo, tirando oportunidades, nos bloqueando de tentar coisas novas, nos fazendo fechar com os outros, com o mundo e com as situações. Agora, uma questão que eu quero conversar com você. Será que a leitura mental é sempre negativa? Não. Nós temos a parte positiva disso. Perceber quando uma pessoa fecha a cara por um comentário que eu fiz, ela faz uma cara de que não gostou daquela piada, ela faz uma cara de que tá chateada comigo. Eu vou perceber que ela se incomodou. Eu vou ter uma leitura mental inicial, mas o que eu preciso fazer? Adaptar o meu comportamento diante disso. Eu te chateei, eu te magoei, tá tudo bem? E isso nos ajuda a nos comunicar com os outros, a estabelecer relações saudáveis, a entender ambientes e nuances dentro da comunicação. Nós fazemos leitura mental o tempo todo das situações, do ambiente, de onde nós estamos. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Mas a questão é quando só aquela leitura mental que eu faço, que é válida, e eu me fecho naquilo. Eu não crio outras opções,
eu não confirmo com a pessoa, eu não me comunico, eu não me expresso, eu não busco flexibilizar aquilo que eu percebi. Porque muitas vezes nós podemos perceber errado e criar uma leitura mental que não tem nenhuma conexão ou pouca conexão com a realidade. E eu quero deixar uma frase para você refletir nesse episódio. Pensar que você está sendo julgado não é o mesmo de você estar de fato sendo julgado. Então, o que a gente leva com esse episódio? Perceber as situações, interpretar, fazer uma leitura mental sobre algo. Uma pessoa que fechou a cara, uma pessoa que está chateada, uma pessoa que eu vejo que está emburrada, uma pessoa que eu vejo que não está passando bem, é funcional para a nossa vida, para o nosso contexto e para as situações. Para que a gente perceba o mundo mesmo e se adapte aos ambientes, perceba quando a gente machuca alguém, quando a gente magoa, quando a gente precisa melhorar em algo. Então tem sim a parte boa, mas tem a parte disfuncional de tudo isso. E isso eu quis trazer para você nesse episódio falando sobre leitura mental. E eu juntei a explicação com a atividade prática, tudo em um episódio só, para ficar mais prático aqui também nessa reta final dos nossos episódios que serão lançados. E eu te aguardo na semana que vem com mais uma distorção cognitiva para finalizar a nossa série Distorções Cognitivas. E não se esqueça, se você percebe que está fazendo uma leitura mental que está sendo disfuncional na sua vida hoje, que está te gerando prejuízo, que você está indo muito pro lado negativo das coisas, que você está se fechando só no que você acredita, no que você lê sobre o outro e coloca para você, e nas histórias que você está contando para você, saiba que a psicoterapia, como profissional da prática baseada em evidências, pode te ajudar muito com isso.